Sabe aqueles dias que você não sabe o que desenhar? Eu tenho passado por isso recentemente. Até que, enquanto eu assistia a televisão, eu tive a brilhante ideia de desenhar coisinhas de padaria. Então, gente, vamos começar mais uma espécie de uma coisinhas de padaria. Fazia muito tempo que eu não desenhava, então fazer esse sketch do cookie foi um pouquinho complicado pra mim. Inclusive, na primeira versão que eu fiz dele, eu não gostei muito, acho que tava muito torto, acho que tava muito pequeno, tá parecendo cookie. Tá parecendo até um bolinho. Peraí, na verdade tá um bolinho meio cookie. Então, cookie de bolinho. Então teve algumas partes que eu dei uma apagadinha, eu achei que tava muito pequena, não tava muito proporcional. Eu usei muito laço tool nesse desenho, era uma ferramenta que eu não usava muito, via muitos outros artistas usando, então eu decidi tentar experimentar ele. Gente, é muito mais prático do que ficar apagando, é só você selecionar e deletar. Quando eu comecei a fazer o sketch dessa panqueca, que ficou meio torto, eu fiquei no apague e volta, apague e volta, apague e volta, apague. Mas eu acho que eu consegui fazer um sketch ok. Eu queria ter mudado aquela manteiguinha que tem em cima. Ai, nossa, gente, eu adoro panqueca com manteiga e mel. Pra mim não tem coisa melhor. Quando eu tava trabalhando nessa panqueca, a panqueca ficou meio tortinha embaixo, mas eu também, como eu queria terminar logo esse desenho, eu botei em prazo pra terminar, eu tentei não ficar muito focado em refazer as coisas, só fazer todos os desenhos e limpar depois. Quando eu comecei o croissant, eu não gostei muito. Na primeira vez que eu tentei fazer, eu achei que estava muito parecido com uma larva. Eu também cometi o erro, assim, de ter marcado muito Eu não sei se eu cometi o erro de ter marcado a linha dele, mas eu não sei porque eu não gostei muito dele nessa posição. Achei que ele tava meio estranho, uma parte tava mais feita, então eu apaguei metade e decidi fazer a outra metade e meio que blocando tudo, fazendo os quadradinhos. Depois eu deixei ele mais redondinho nas pontas pra ficar mais bonitinho, né? Aí eu comecei a fazer esse pão com queijo, que, nossa, que delícia. Eu acho que isso daí não é nem queijo de verdade, porque um queijo fica assim. Deve ser aquelas colas que eles usam pra tirar foto. Esse pão, ele foi meio que uma edição extra, porque eu não iria fazer ele, eu tava pensando em fazer só o cheiro lá de cima, mas eu vi aquela foto de pão e pensei, não, tem que colocar no descadinho, esse pãozinho aí de forma tostadinho. Foi muito divertido fazer esse queijinho dele, porque eu tava tentando fazer de forma, ele soar mais de forma natural e me lembrou muito daqueles queijos do desenho Tom e Jerry. Quando eu comecei a fazer a line art, foi um desafio pra mim, porque essa line art de cookie eu usei numa caneta. Eu uso o Photoshop para desenhar, então tem estojo com todas texturas de caneta e eu nomei cada um com um nomezinho, como se fosse um estojo normal. Eu gostei dessa textura, mas eu achei que ela ficou meio, sei lá, ela é meio granuladinha, não sei se essa palavra é certa. E eu acho que não estava funcionando muito bem pros outros desenhos, então pros outros desenhos eu usei um outro tipo de lápis para fazer a line art, porque eu tinha um pouco mais de controle também, porque eu ativei a pressão da caneta, algo que eu acho que eu deveria ter feito no primeiro desenho. Essa line art ela é um pouco mais certinha, e também como eu queria deixar os desenhos um pouco mais, não sei, eu queria experimentar também, deixar a ponta mais grossa, por dentro do desenho mais fino, pra ficar bonitinho de se ver. Eu acho que essa caneta funcionou mais, tanto que, nossa, pra fazer o coração foi tão rápido. Esse coração. Quando eu comecei a pintura do desenho, foi tenso. Eu fiquei um tempão vendo a paleta de cores e eu escolhi eles propositalmente na mesma, parecida assim, na mesma paleta. E foi tenso, gente, porque eu tava tentando, na hora de fazer a luz e a sombra, pra mim foi muito difícil de fazer a luz e a sombra, porque fazia muito tempo que eu fazia luz e sombra no digital. Quando eu tava usando o digital, eu usava muito pra fazer sketch. Então, a sombra eu demorei um pouco de acertar, tanto que eu mudei ela algumas vezes, como vocês estão vendo aí agora nesse momento. Eu também queria fazer um destaquezinho na pontinha da sombra, que meio que realça, eu não sei como se chama esse destaquezinho. Eu esqueci. Mas só que, tipo, na ponta da sombra, mais fraquinha, se você usar uma caneta no desenho digital, no desenho tradicional, e deixar um pouco mais saturadinho, eu acho que dá uma divisão que fica bonitinha. Eu vejo isso muito nos desenhos digitais do Gabriel Piccolo, ele faz muito isso com os personagens. Essa panqueca foi horrível de pintar, gente, horrível, porque eu acho que eu tinha feito demais a ponta, e como eu queria dar um volumezinho ali nela, percebi que eu deveria ter refeito ela. Mas fazer o quê, né?
gente. A gente erra também. Sketchbook digital é para isso. Eu comecei a fazer a sombra da panqueca. Eu pensei que ia ser mais fácil por causa desse volumezinho que o mel ia dar. Mas não foi tão fácil assim quanto eu esperava. Porque eu achei que tava, sei lá, achei que a sombra não tava rodando muito bem em alguns momentos. Mas depois que eu adicionei a sombra da panqueca mesmo, das panquecas que estavam embaixo, eu acho que funcionou mais ou menos, mas eu não sei, gente. Quando eu fui pro pão, pra ser bem sincero, era o que eu mais estava animado de pintar. Por causa do queijo. O negócio desse pão foi que, na hora de eu fazer as sombras, principalmente a do queijo, eu usei o laço tul. E tem umas coisas do laço tul que não ficam tão certinhos. Eu acho que você mexendo depois, você consegue deixar ele bem certinho pra onde você quer pintar, mas eu queria usar o laço tul que é mais rápido. Então eu acho que em algumas pontinhas dele ficou meio marcadinha, não sei, ficou meio estranho. Aí depois eu passei a caneta por cima pra dar uma melhorada. Mas só que fazer a sombra dele pra mim foi a melhor coisa. Porque eu achei que ficou muito boa essa sombra do pão em cima do queijo. Deu uma volumetria um pouco legal assim pro meu pão. A sombra embaixo do queijo também ela ficou bem suave. E, gente, o coração foi muito mais fácil de pintar. Eu só joguei uma coalhinha também nesse dia. Como o coração foi o último que eu pintei, foi um dia que eu ainda não tinha começado a fazer nada, né? Acho que realmente estava um pouco mais limpa. Então eu arrisquei, né, numa pintura um pouco mais diferente, um pouco mais de textura, sem ter as cores tão blocadas assim. E assim que ficou o resultado final. Primeiro, foi bom ter voltado a fazer arte digital, porque fazia muito tempo que eu não fazia arte digital. Na verdade, eu começava, mas não terminava. E foi muito bom ter meio quebrado esse meu bloqueio de voltar pro digital fazendo sketchbook. Das minhas metas com arte esse ano, além de desenhar mais e aprender mais, é tentar quebrar esse bloqueio do digital e tentar fazer muito mais desenhos digitais, porque eu fazia muito mais desenhos digitais antes. Posso até fazer um tour pelo meu sketchbook digital antigo. E como eu fiquei muito tempo sem desenhar, pra mim foi muito difícil voltar pro digital. E agora que eu tô voltando mesmo a fazer mais desenho digital, foi um exercício que me ajudou muito. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deem like no vídeo se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tudo bem. Deixe um comentário. E vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos. E é isso. Bye!